Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no Previdenciário, o TRT3 afastou limbo por falta de prova de tentativa de retorno e no Constitucional a Receita confirmou acessos indevidos a dados fiscais de ministros do STF. No consumidor, decisão afastou prova diabólica e cobrou do banco a prova do empréstimo. E no eleitoral, homenagem a Lula no Carnaval entrou no radar do TSE por possível propaganda antecipada. E no trabalho, o TST manteve justa causa de gerente por mau procedimento após episódios com drink e álcool em gel. E o comentário de hoje é da Rafa, que falou assim: confesso que comemorei quando o pai, na Bahia, não foi condenado por ter protegido a sua filha. Porém, será que a decisão pode deixar outras pessoas confortáveis para fazer justiça com as próprias mãos? Enfim, que bom que o pai foi absolvido. Excelente reflexão, viu, Rafa? E pro pessoal que tá ouvindo agora, o que vocês acham disso? Vão lá escutar o episódio de ontem, caso não tenham escutado, para poder responder aqui o comentário da Rafa. Muito obrigado pelo seu comentário, Rafa. Então, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito previdenciário. A quarta turma do TRT3 reformou a sentença e afastou a condenação de uma empresa ao pagamento de salários e danos morais por suposto limbo jurídico previdenciário após alta do INSS. Para o colegiado, a trabalhadora não provou que tentou voltar ao trabalho e foi impedida pela empregadora. Ela foi admitida em 1996 e teve o contrato suspenso em 2003, quando passou a receber aposentadoria por invalidez. O benefício foi cessado em 2019 e a autora alegou obstáculos para retomar o vínculo, citando mudança de endereço e alteração de razão social. O limbo aqui é quando o benefício acaba e o retorno ao emprego não se concretiza, deixando o trabalhador sem renda. Em primeiro grau, houve condenação a salários do período pós-alta e dano moral de R$5.000, com reflexos. No TRT3, o relator destacou que, cessada a causa de suspensão, cabe ao empregado se reapresentar e ao empregador encaminhar ao exame médico ocupacional, segundo a CLT, artigo 168, inciso 3. No ônus da prova, aplicou-se o artigo 818, inciso 1 da CLT. Competia à autora demonstrar a reapresentação e o impedimento. A turma também disse que não era o limbo clássico, alta do INSS e barramento pela empresa por avaliação interna, afastando o tema 88 do TST. Se você sonha com o direito do trabalho e sente que conhece a CLT, mas falta aquele atalho que só a experiência dá, então presta atenção. A insegurança no primeiro atendimento ou o medo de errar um cálculo trava muita carreira promissora logo no início. Por isso, a ACIS que nos pediu para avisar. A imersão da Advocacia Trabalhista Pro está com matrículas abertas. A ATP dá a segurança que você precisa agora. Os professores Cleise Coles e Luiz Henrique Dutra trazem a vivência trabalhista para mentorias ao vivo e uma imersão presencial incrível em São Paulo. É a chance de dominar do processo à execução com quem respira isso todo dia e ter a oportunidade de trocar experiências com quem vive os mesmos desafios. O link tá aqui na descrição desse episódio. Conheça e já garante o seu lugar. Vamos voltar agora com o direito constitucional. A Receita Federal informou em 17 de fevereiro de 2026 que identificou desvios no acesso a dados fiscais de ministros do STF e de familiares. O caso apura consultas sem justificativa a sistemas internos e possível vazamento de informações protegidas por sigilo fiscal. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia por determinação do STF a partir de representação da PGR. Não houve prisões, mas foram impostas cautelares como afastamento de função pública, tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e cancelamento de passaportes. Juridicamente, o ponto central é o regime do sigilo fiscal. Acesso a declarações e cadastros tributários é restrito e deve ter finalidade institucional, com rastreabilidade e auditoria. Se confirmada a consulta indevida e divulgação, pode haver responsabilização em esfera disciplinar e penal conforme a apuração. A Receita disse que o STF pediu em 12 de janeiro auditoria completa sobre acessos suspeitos nos últimos 3 anos, envolvendo ministros, parentes e outras autoridades. A Corregedoria instaurou procedimento interno. A auditoria abrange dezenas de
sistemas e relatórios foram encaminhados ao relator. O órgão citou reforço de controles desde 2023 e sanções disciplinares anteriores, incluindo demissões. E vamos agora com o direito do consumidor. Decisão noticiada em 17 de fevereiro reforçou um ponto frequente em casos de fraude bancária. Em relação de consumo, não se exige do cliente a prova de um fato negativo, como demonstrar que não contratou um empréstimo. Nesses casos, o ônus tende a ficar com o banco, que deve comprovar a regularidade da contratação. Conforme informações reproduzidas por agregadores que creditam conteúdo da Conjur, a juíza Priscila Buzo Fatineto, da 11ª Vara Civil, aplicou essa lógica ao analisar uma contestação de empréstimo. A ideia é evitar a chamada prova diabólica, que é exigir do consumidor uma prova praticamente impossível de algo que não ocorreu. O fundamento conversa com as regras de ônus da prova e com mecanismos do direito do consumidor, como a possibilidade de inversão do ônus quando presentes verossimilhança e hipossuficiência, além da responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço. Na prática, cabe à instituição financeira demonstrar a manifestação de vontade do cliente. Isso costuma exigir prova verificável e não só registros internos. Contrato, trilhas de auditorias, logs, biometria, geolocalização e evidências de autenticação compatíveis com a operação. Se o banco não comprovar a contratação, aumenta o risco de reconhecimento da inexigibilidade do débito e de responsabilização por descontos indevidos, conforme as provas do caso. E vamos agora com direito eleitoral. A homenagem ao presidente Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Sambódromo do Rio, entrou no debate jurídico eleitoral por suspeitas de propaganda antecipada e possível uso de recursos públicos. Em fevereiro de 2026, ano de eleição presidencial, ações e representações pediram medidas preventivas e apuração de ilícitos após a apresentação. No TSE, pedidos de liminar para impedir o desfile foram negados. As decisões apontaram a impossibilidade de julgamento definitivo antes do evento e a vedação de censura prévia, preservando a liberdade artística. Também foi registrado que negar liminar não significa salvo-conduto e que excessos podem ser analisados depois se houver elementos concretos. O ponto jurídico é separar manifestação cultural de comunicação com finalidade eleitoral. As representações mencionadas nas reportagens destacaram referências a símbolos partidários e ao contexto eleitoral, além do financiamento público às escolas, tema que costuma ser discutido sob impessoalidade e possível desvio de finalidade. Se houver apuração posterior, a análise tende a olhar o que foi efetivamente veiculado, ou seja, mensagens, falas e elementos visuais, e as circunstâncias do caso. As consequências podem ir de multa por propaganda irregular a discussões sobre condutas vedadas e abuso de poder, conforme o que se comprova. E vamos com o direito do trabalho. A 8ª turma do TST manteve a justa causa aplicada a uma gerente da Ambev por um episódio em confraternização num bar, após um workshop interno. Conforme o caso, ela e um colega teriam preparado uma mistura alcoólica com guaraná e oferecido aos demais como se fosse uma nova bebida da empresa. Depois de algumas pessoas provarem e estranharem o gosto, os envolvidos teriam dito que a composição continha álcool em gel. No dia seguinte, um colega que consumiu a bebida relatou incômodo à empresa, o que levou à sindicância interna e depois à dispensa motivada. Na ação, a gerente negou a adulteração e disse que o encontro foi fora do trabalho. Sustentou que a mistura era de licor alemão com guaraná e laranja e que a referência ao álcool em gel teria sido uma piada posterior. A empresa afirmou que depoimentos na sindicância confirmaram sua versão e apontou a gravidade pela natureza do produto. O TRT2 enquadrou como mau procedimento e quebra de fidúcia, mesmo fora do expediente, por impacto na confiança e no ambiente organizacional. No TST, prevaleceu que mudar esse resultado exigiria reexaminar provas e que os precedentes apresentados não serviram para demonstrar divergência. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias penalistas. Em decisão da comarca de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, o juiz Marcelo Malísia Cabral converteu em preventiva a prisão de um homem investigado por importunação sexual em carnaval de rua, por suposto beijo e toque sem consentimento. A medida considerou a gravidade concreta, resistência a policiais e a ação penal anterior. O ministro Alexandre de Moraes determinou a intimação do ex-deputado Alexandre Ramagem, concedendo 15 dias para a apresentação de alegações finais em ação penal por dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado, no contexto de atos antidemocráticos, após retomada do processo com perda do mandato.
Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Lorenza, Reinaldo, Rafa, Bela, Gisele e Amoran. Muito obrigado a todos que comentaram. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Então é isso, bom estudo e bom trabalho por aí.